2h36, seguimos com o Jornal Jovem Pan. Agora, Tiago Berrache, o PT e as eleições, um grande desafio, uma incerteza, não é, Tiago? Boa tarde. Denise, boa tarde a todos, aos ouvintes, aos internautas. Bom, depois da divulgação da pesquisa Ibope, que coloca Lula em primeiro com 37% das intenções de voto, hoje o PT afirmou que a transferência de votos de Lula para Fernando Haddad é um assunto proibido. Mas o partido está intensificando a campanha no Nordeste. Preso em Curitiba, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente aparece em primeiro nas pesquisas. O candidato a vice, ex-prefeito de São Paulo, esteve nesta terça-feira em Salvador. Fernando Haddad declarou que Lula não está fazendo campanha para um terceiro. Em áudio e vídeo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu não quero tratar disso agora, porque na verdade nós não estamos trabalhando com essa hipótese nesse momento e nem o presidente Lula está pedindo seu registro, não está pedindo voto para um terceiro, está pedindo seu registro, né? Eu figuro na sua chapa como vice com muita honra para levar a sua voz ao país todo, que é o que eu estou fazendo, e o seu apoio à recondução de governadores, né, do prestígio do Rui Costa. Fernando Haddad teve almoço com o governador da Bahia, Rui Costa, e também se encontrou com o ex-governador Jacques Wagner, que inclusive foi cotado para ser vice de Lula. A CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, afirma à Jovem Pan que existem limitações na transferência de votos entre candidatos. Com certeza votaria em Fernando Haddad, caso soubesse que Lula não seria candidato e fosse o candidato apoiado por ele. 13% declaram que votariam com certeza, 14% poderiam votar e 60% não votariam de jeito nenhum. Quando nós analisamos esse mesmo resultado entre os eleitores de Lula, quer dizer, entre aqueles 37% que hoje declaram voto em Lula, nós temos 28% deles dizendo que com certeza votariam em Haddad, 22% poderiam votar e 39% não votariam de jeito nenhum. A CEO do Ibope, Márcia Cavallari, acrescenta que o potencial de crescimento é diferente do que a transferência de votos. O professor de ciência política da Universidade de Brasília, Emerson Mazzulo, afirma que o PT poderá ter um racha caso confirme Fernando Haddad. Mesmo tendo o Haddad como sucessor natural, muita gente do próprio partido entende que ele não seria um candidato à altura do Lula. Depois, isso poderia enfraquecer a tese de defesa do próprio Lula, uma vez que há uma crença forte no registro, no deferimento do registro de candidatura. O plano B, que seria antecipar uma decisão agora, poderia gerar um racha e poderia gerar uma mudança de posição do partido nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República. O cientista político Emerson Mazzulo afirma que essa indefinição atrapalha o PT em alguns estados, como Bahia, Piauí, Ceará e Maranhão. O PT busca a reeleição ao governo desses 4 estados. Então é uma indefinição, Denise, e fica aquela história. Será que se o PT anunciasse logo Fernando Haddad como candidato, como ele vai ser o candidato, se não houver uma reviravolta na justiça eleitoral, mas de qualquer forma, será que não vale a pena já colocá-lo como candidato para que ele comece a buscar os votos, enfim, porque é o partido que ganhou a eleição nas últimas 4 eleições e tem um eleitorado cativo, apesar de toda a corrupção e do petrolão principalmente, né? Agora, na verdade, eles sabem que o Lula não vai ser candidato, claro, né? Eles contam sim com isso, embora a conversa seja outra, porque Haddad saiu como vice, mas Manuela Dávila desistiu da candidatura dela e ela fala em nome da coligação. Ontem eu coordenei um evento, na Abdib, né? Exatamente, com a participação de vários candidatos e ela participou em nome da coligação, representando o ex-presidente Lula, e ela apresentou todo um programa de governo com detalhes, né? Inclusive que eles acertaram alguns pontos que havia de diferença entre os dois partidos. Então ela fala como estando presente. Agora, se Lula fosse candidato mesmo, Haddad seria o vice,
E ela ficaria sem função. Claro. Então ela desistiu da candidatura dela à presidência para não ter qualquer função política. Né? Então, na verdade, eles já criaram essa situação. Haddad está participando de reuniões em vários estados. Ele está fazendo campanha, eventos, né? Eles estão fazendo campanha. Os dois, né? Um como suposto vice, ela como possível vice, mas sem ser uma função muito definida, porque não foi apresentada no pedido de registro, mas é isso que temos. Então, eles já estão preparados, sim, né, para essa transferência, e houve uma transferência em várias pesquisas, né? Não total, mas houve transferência.